Como ser uma psicopedagoga de sucesso. É como se a gente juntasse as 9 lives e a gente vai fazer um resumão de quais as habilidades socioemocionais que a gente tem que ter. Isso que é bárbaro, né, gente? Então, assim, vocês vão ver, até quem já é PPX, já fez o curso do método Paula Furtado, vai perceber que o que eu falo lá e o que eu falo aqui é a mesma coisa. Enquanto a gente está trabalhando o aluno, né, o paciente, a gente também está se trabalhando. Então, quando eu falo das habilidades socioemocionais, é que lá eu exemplifico mais qual história e qual dinâmica usar para trabalhar cada habilidade. Mas aqui a gente pode descobrir também, boa noite, Ana, qual é a habilidade que está me faltando para eu ser uma psicopedagoga de sucesso. Ou para ter sucesso em qualquer área da minha vida, né? Não existe várias Paulas, existe uma Paula que é psicopedagoga, uma que é mãe, não, é toda a mesma. Então, se eu me sinto confiante, se eu trabalho a minha confiança num lado, eu também vou transferir isso para as outras áreas da minha vida. Muito legal. Então, gente, vamos dando uma aquecida aqui. Eu quero fazer uma pergunta. Existe fórmula para o sucesso? Será que existe uma fórmula para o sucesso? Que aqui, o meu objetivo nessa semana, o meu objetivo aqui com vocês, é a gente... Mira Estrela São Paulo, olha! É a gente, todo mundo, focar e conseguir uma excelência na psicopedagogia, tá? Serem psicopedagogos de sucesso. E aí, me perguntam, existe uma fórmula para ser um psicopedagogo, uma psicopedagoga de sucesso? Será que existe uma fórmula, gente? Não tem uma fórmula mágica, né? Mas a gente consegue dar pistas de pessoas que seguem e que deram certo na profissão. Então, sempre tem alguns pontos em comuns entre essas pessoas que fizeram sucesso. Então, é aí que a gente vai trabalhar, né? Em quais habilidades socioemocionais, quais habilidades cognitivas que a gente tem que trabalhar para ter sucesso na profissão, em qualquer área. Fórmula não acredito, mas algumas atitudes sim. Exatamente, Ana Lúcia. Não é aquela fórmula, mas é o caminho que a gente vai escolher. E, às vezes, a forma de um não é a forma do outro, né, de trabalhar. Mas existe um caminho, existe algumas dicas, algumas atitudes que são muito parecidas em quem tem sucesso. Então, o que poderia ser, vamos lá, o que poderia ser uma pista de alguém que tem sucesso? É algo mágico? Quais seriam as atitudes de uma pessoa que tem sucesso? Eu vou falar primeiro aqui, tá? A dedicação por um longo tempo numa mesma profissão, numa mesma situação, né? Então, por exemplo, tem pessoas que começam um caminho numa área e aí começa a achar que aquilo está difícil, desiste. Aí vai para outra área, começa, aí desiste. Quando a gente tem uma persistência, seriedade, resiliência, compromisso, estudo constante, exatamente. Mas essa coisa da persistência e você ficar por um longo tempo no mesmo caminho, isso faz a gente ter sucesso. Domínio do conhecimento, importantíssimo. Mas, às vezes, as pessoas têm muitas habilidades cognitivas trabalhadas, mas elas não têm a inteligência emocional suficiente para conseguir trilhar um caminho de sucesso, apesar de ter muito conhecimento. Mas o conhecimento é importantíssimo, ele é o primeiro caminho para a gente tem que estar fundamentado em qualquer área da nossa vida, né? A gente tem que se fundamentar para ter sucesso, para ter segurança, porque se a gente não está fundamentado, a gente não tem segurança e não passa essa segurança. Não adianta a gente fazer um caso de sucesso, mas que a gente não sabe por que deu certo, por que deu errado. Às vezes, na escola, acontecia muito disso. A pessoa inventava uma atividade, uma dinâmica, mas ela não sabia fundamentar por que aquilo deu certo. E se eu não souber fundamentar,
eu não consigo convencer os coordenadores, os pais, os próprios alunos e a nós mesmos, né? Então, por isso que é importantíssimo, em todo curso, eu gosto muito de falar nessa coisa da mescla da teoria e da prática, né? Eu já gosto de dar as dinâmicas, mas eu gosto de fundamentar essas dinâmicas, porque quando já estão fundamentadas, vocês conseguem criar outras 10.000 dinâmicas em cima de uma que eu dei para vocês. Agora, se eu der uma dinâmica sem fundamentação, tudo bem, vocês podem usar aquela dinâmica, porque eu dei o caminho, mas você não consegue criar outras em cima, porque ela não está fundamentada. Eu não sei por que aquilo deu certo, ou por que é aquele caminho, né? Mas essa coisa da persistência é muito importante. A gente tem que começar a pensar, sei lá, no Santos Dumont, né? Imagina se ele tivesse desistido na primeira, na segunda ou na terceira tentativa, né? A gente não tinha tido o avião, não tinha tido o primeiro que aí deu certo, o 14 bis, e aí por diante, Graham-Bell, todos os grandes, não foi na primeira tentativa. E eu vejo muito quando eu supervisiono, que as pessoas começam a dar uma engatada no consultório e falam, mas não está caminhando, não está vindo tanto cliente. Às vezes desiste pertinho do 14 bis, né? Bem naquele ponto que podia dar o grande voo, mas desiste ali no meio do caminho. Loren Lise de Goiânia, seja bem-vinda. Então, essa parte de não desistir no meio da trajetória é o diferencial de você ter sucesso ou ter fracasso, né? Porque às vezes está naquele limiar de eu conseguir uma excelência, de conseguir um consultório bem-sucedido, uma agenda aquecida, de ser reconhecida, mas o primeiro caminho é a gente trabalhar essa segurança, né? E aí, aqui o Diego, né, colocou dessa coisa do conhecimento. Então, vamos começar dele. Gente, não dá para a gente parar no tempo nem por um minuto, né? Principalmente porque essa criançada, esses adolescentes, eles vão embora, né? Eles são estimulados, assim, muito estimulados, altamente estimulados, então fica assim, a gente também tem que correr atrás de estímulos diferentes, de motivações diferentes. Então eu diversifico muito o material que eu uso no consultório, eu diversifico as histórias, eu diversifico a forma como eu trabalho, eu procuro aplicativos novos, eu vou fazer, de vez em quando eu volto e faço alguma pós diferente, mas tem que ser o tempo inteiro atrás de conhecimento, atrás de dinâmicas. Uma, porque nós próprios, eu fui adaptando a minha maneira de diagnosticar, porque a gente também se enjoa daquele jogo, aquele teste, aquela forma de avaliar, e a gente vai trazendo coisas novas e diversificadas, né? Então, tem vezes que eu vou atrás, e vou atrás de técnicas diferentes para arte-terapia, porque na arte-terapia, principalmente, linkada com as histórias, a gente estuda o material certo para usar para determinados casos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Então, às vezes a criança está precisando extravasar a raiva, por exemplo, eu dou uma argila, que ele vai lá, soca, ele extravasa um pouco essa coisa que está contida. E para aquele muito tímido, a gente dá uma aquarela para soltar, aquele muito perfeccionista também, que quer ficar sempre no controle, também dá uma aquarela. E mesmo com a diversificação de materiais, eu tinha uma menina assim, muito perfeccionista, uma adolescente, e controladora demais. E aí um dia eu contei uma história lá para ela, né, em cima dessa coisa do controle. E aí eu dei para ela, eu enchi bexigas com água para ela pintar com tinta. E eu ainda molhei o papel antes, eu falei, bom, isso ela não vai poder controlar mesmo, né? Eu virei para pegar água, quando eu voltei, ela tinha feito a pontinha da bexiga como se fosse um pincel. Ela estava querendo controlar até naquele material incontrolável, né? E aí foi que eu falei, bom, não dá para inventar uma nova regra, a gente vai mudar, tem que ser do mesmo jeito, você vai pintar com a bexiga mesmo. E aí funcionou. E depois ela quis fazer um do jeito dela, eu deixei. Mas ela teve primeiro que experienciar essa falta de controle.
E aí, mesmo sabendo o tipo de material, eu vou buscando técnicas diferentes, formas diferentes de trabalhar aquele material, porque senão eles ficam muito desinteressados, né? A gente tem que ficar o tempo inteiro desafiando, trazendo coisas novas, então é muito bacana mesmo essa coisa do material adequar com aquilo que ele está precisando emocionalmente, né? Então, sempre a história também, pesquiso muita história diferente, além das minhas que eu criei, das que eu já tenho uns livros chaves lá no consultório, mas eu estou sempre em busca de novos livros, de novas histórias, de novos contextos. Querer não é poder, fazer é poder. Muito bem, Lindsay, é a constância que faz essa diferença nesse nosso sucesso, tá? Ou no sucesso ou no fracasso, né? A falta de constância, a falta de persistência é muito complicado também. E aí, em termos de inteligência emocional, nessa coisa do caminho, até eu falei do caminho, eu não sei se vocês viram, se vocês viram que eu postei semana passada uma história chamada Quadro de Pano. Alguém viu aqui? Quem não viu, depois vocês vão lá dar uma olhada, que é uma história que eu uso bastante com eles, que é linda a história, né? É de uma mulher que vivia assim, sabe aquela rotina, e aí um dia ela descobre um quadro de pano que parecia o vilarejo. Ai, que bom, Ana Lúcia. Ela é linda essa história. E ela vê um quadro que parecia o vilarejo dela, só que o vilarejo dela era muito pobre. Ele era igual ao vilarejo, só que ele era muito rico. E ela, olha quanta gente viu. E ela começa a bordar um quadro igual. E aí eu sei que passam 3 anos, ela vai bordando, ela borda com lágrimas de sangue, mas aí no final ela perde o quadro. E quando ela perde o quadro, ela entra em depressão. E quando ela entra em depressão, os filhos começam a buscar o quadro, tal, e tem um monte de aventuras aí no meio, mas só para dar um geral, para vocês entenderem, eu tenho que ter um sonho, eu tenho que ter um foco, e aí eu faço o meu caminho. Se eu não tiver isso, gente, não rola, sabe? Se eu ficar pensando no meu sonho, for sempre aquilo que eu acho que não pode dar certo, não sei se vai dar certo, eu tenho esse sonho, mas não vai dar certo mesmo, porque eu não vou largar o meu emprego, que me dá o ganha-pão, que é fixo, que eu tenho um emprego que eu sou efetiva, nunca vou ser mandada embora. Então, começa algumas questões negativas que terminam impedindo de eu criar um quadro do sonho, aquilo que eu quero atingir, e aí eu escolher o meu caminho. Por que quando eu crio esse sonho, esse quadro, nem que seja por uma visualização, nem que seja com uma atividade, as coisas acontecem melhor, porque quando a gente sonha, quando a gente fixa uma meta, a gente se compromete. Então, inconscientemente, vêm os sinais que a gente tem que seguir para alcançar o nosso objetivo. E é muito lindo, gente, isso é científico, não é nada zen, não é o segredo que foi vendido assim erradamente, mas é neurolinguística mesmo. Então, quando a gente foca, quando a gente determina uma coisa, a gente começa a focar melhor naquilo que tem que ser realizado. Muitas vezes a pessoa se acomoda, exatamente. E muitas vezes elas querem que o sucesso seja mágico, né? Então, às vezes, até com a rede social, as divulgações, a gente vai vendo um do outro, aí começa a olhar que a coisa parece ser mágica, mas não é um processo. E o meu sucesso é aquilo que eu vou conquistando cada dia, não é aquilo que eu vou falar, o outro já conquistou, eu quero ser assim, eu quero ser... Não, é o seu caminho. Às vezes a forma como ele encontrou de sucesso não é o seu jeito de trabalhar, mas algumas coisas são pertinentes para todo mundo. Então, aqui a gente já falou de uma delas, que é o conhecimento. Eu vou atrás do conhecimento. O tempo inteiro a gente vai correr atrás de sempre aprender algo novo todo dia. Então, coloquem essas metas. Então, coloquem um foco todo dia. E façam a dinâmica que eu passei lá no quadro de pano,
que é bem bacana a gente ter aquele momento que a gente vai sentar e a gente vai pensar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. E coloca em completo. Coloca a parte profissional, a parte emocional, a parte de estudos. Espera aí que eu passei uma pergunta aqui da Reginelli. Tem lugares específicos onde você busca material interessante? Olha, eu pesquiso em tudo que é lugar, em tudo. Eu tenho muito material que eu trouxe dos Estados Unidos, porque eu explorei bastante aquelas lojas tipo Walmart, o Target, e em Londres, a Hamleys também. Mas quando eu ia, eu ficava indo de pontinho por pontinho, aquelas lojas gigantescas, eu passava por tudo. Então, tem alguns materiais que eu já elenquei, que tem só lá fora, que tem, mas é muito caro. A gente paga muito caro para fazer com 3 crianças. E para mim, que atendo 40 por semana, não dá para ficar pagando esse valor, né? Mas tem uns materiais bem diferenciados, os nomes que dá para a gente ver. Tem gente que manda de Miami, sai muito mais barato. E quando vai para fora, aproveita e já traz um estoque, porque é material que dá para a gente tirar da caixa e jogar assim no fundo da mala. Esses são diferenciados, mas eu pesquiso em tudo que é lugar. Eu vou muito na 25 de março, eu entro naquele armarinho Fernando, eu sou a louca também do armarinho Fernando, porque eu saio com sacolas e sacolas. Eu vou na Casa da Arte, eu compro muita madeira, eu compro madeira de tudo que é tipo, caixinha, aquelas placas em formato quadrado, em retangular, então eu vou adaptando. Tem algumas técnicas, as técnicas às vezes eu pego até no Pinterest, mas eu vou olhando para a técnica, eu sei o que aquilo trabalha. Então, por exemplo, tem uma que eu descobri lá no Pinterest, que é pega uma placa de madeira, eles fazem algum desenho e a gente martela a placa inteira, o formato do desenho, e depois vai passando a linha. Então, olha só, gente, na psicopedagogia tem atenção concentrada, tem coordenação motora, né? Tem a paciência na parte de habilidades socioemocionais, eles extravasam pra caramba, sabe aquela criança que tá cheia, que já não aguenta mais, que tá no limite, eu dou aquilo para eles martelando, eu vou ajudando, óbvio, tem que ter uma supervisão, mas eu vou te contar que nunca ninguém martelou o dedo lá no consultório. Então, dá para a gente usar materiais que também tem aqui, né? Os materiais lá de fora, eu coloquei o nome naquela lista de materiais para vocês, que eu adoro. Faltou um só, que é um negocinho assim, fininho, umas tirinhas, e que elas são todas de colinha, então eles fazem desenho com aquilo, chama Bandaroos, né? Não, mas vem de fora também. Mas aqui dá para fazer muita adaptação. O interessante é a gente saber que material trabalha o quê, porque senão vira aula de arte, não vira arte-terapia, e não vira uma sessão de psicopedagogia, tá bom? Então, a gente vai adaptando e vai colocando no dia a dia. Então, por exemplo, eu conto uma história, e aí a criança, sei lá, uma que está batendo em todo mundo, está com pavio curto, aí eu conto uma história que trabalha esse tema. Depois eu pego essa placa, eles escolhem um símbolo para essa história, aí eles desenham o símbolo na placa, depois eles martelam, e na outra sessão eles têm que ter a paciência também de ir passando a linha e alinhavando tudo. Saem trabalhos, assim, fantásticos, né? Então, eu pesquiso em tudo, viu, Reginelli? Eu entro na Amazon, a Amazon também já tem muitos jogos de fora que são incríveis. Um jogo que eu esqueci de falar para vocês da outra vez é o Dobble, né? Eles chamam aqui de Doble, né? Mas é o Dobble porque é sempre a gente vê a figura em dobro. Ele é muito bacana, esse jogo toda psicopedagoga devia ter, porque eles amam. O que trabalha de atenção concentrada e dividida é impressionante. Então, eles gostam muito, então sempre que tem aqueles 5 minutinhos finais da sessão, eles escolhem o Dobble. Ah, eu quero esse. A história tem tanto no meu YouTube como no Instagram, tá, pessoal? Você indica alguma pós-graduação em arte-terapia? Indico. Eu fiz a minha no SEDES, é uma pós-graduação de 2 anos e meio, para quem eu fiz a mensal,
Então, a mensal, você faz, é um fim de semana por mês. Você fica um sábado, uma sexta inteira e o sábado inteiro lá. O sábado é das 9 da manhã às 18 horas e não, a sexta é das 9 às 18 e o sábado é das 9 às 6. Não, das 9. Não, um é das 9 às 8 e o outro é das 10 às 6. No sábado. Ela é fantástica. O SED Sapien, gente, é uma coisa, né? Então, elas são maiores, são pós maiores, então a psicopedagogia fiz lá em 2 anos e meio, e a arte terapia em 2 anos e meio. Eu fiz a educação, não, com S, SED Sapiens. Eu vou colocar para vocês lá no Instagram, no Telegram, tá bom? O nome. E são pós maiores, mas o diferencial de quem faz lá é impressionante, é muito completo. Aliás, todas as professoras, a coordenadora foi a que trouxe a arte terapia para o Brasil, então é muito bacana mesmo o curso. Mas tem outras boas também por aí, a Unip tem uma bem legal, que é que foi minha professora lá no SEDS, também a Lídia. Então, tem algumas legais, eu posso colocar uma lista para vocês, tá bom? Agora, o SEDES, boa, Ana, a Ana já pôs aqui, ó, ela também é aluna do SEDES. Então, tá aí, é legal que agora tem esse curso mensal, o curso semanal, como são 2 vezes por semana, ele é de 2 anos, a arte terapia. E o mensal fica 2 anos e meio, e nos 6 meses a gente faz o TCC também. Aliás, quem quiser ver o meu TCC lá, eu fiz sobre as histórias, óbvio, ligada com a arte terapia, e eu linkei com a tipologia do Jung. Então, eu coloquei qual é a história que eu vou contar para cada tipologia junguiana, tá bom? Em São Paulo. Eu não sei se com essa época de pandemia está tendo online, mas na minha turma tinha gente de Salvador, gente que vinha de outros lugares, porque como era mensal, eles vinham uma vez por mês e ficavam 2 dias, é bem bacana. Mas quem já é de São Paulo é perfeito, né? Mas tem outras boas aí também, tá bom? Essa parte da arte terapia. Então, gente, depois que vocês fizerem lá a dinâmica do quadro de pano, vocês começam a pensar, e o que eu vou falar agora, a diferença é aonde a gente está no caminho. Então, vocês podem achar, a Paula está aqui no caminho, eu ainda estou começando, ou já estou no meio, ou eu estou na frente da Paula. Mas depende de quando a gente começou, né? 29 anos já aqui. Persistência, já falei. Outra coisa, outra parte da inteligência emocional muito importante, qual é? Quem consegue imaginar? Porque aqui a gente está falando de um bloco, tá? Todo bloco da inteligência emocional. A gente já falou da importância do conhecimento, de trabalhar as habilidades cognitivas e agora também que habilidades afetivas, né? Da parte do bloco da inteligência emocional são importantes para uma psicopedagogia de sucesso. Resiliência, gente, importantíssimo. A gente, empatia é outro que tem que ter muito. Se eu não consigo me colocar no lugar do outro, como é que eu vou ensinar? E aí que entra a parte mágica das histórias. Gente, vocês estão falando todas, vocês estão bárbaros aí. Afetividade, perfeito, muito bom. E agora eu vou dissecar um pouquinho por que é tão importante que o Daniel Goleman fala dessas 5 habilidades importantíssimas para a gente ter sucesso, né? E são as habilidades que a BNCC agora a gente tem que trabalhar também com o aluno. Então, olha que mágico quando a gente escolheu uma história ou uma dinâmica, a gente está se trabalhando e trabalhando o aluno. Então, é muito fantástico isso. Então, vamos lá. A resiliência é a capacidade de se adaptar, né, ao novo e voltar à nossa calma inicial, voltar ao nosso ponto de equilíbrio. Resiliência foi o que mais a gente teve que ter nessa parte de quarentena, de pandemia, né?
ou a gente se adaptava, ou a gente parava no tempo. Então, para algumas psicopedagogas que eu supervisionava, e na época elas pensaram em dar uma parada. Ah, vou ficar pagando aluguel de sala, vou ficar, né, pagando supervisão, vou fazer coisa, e eu não vou atender, não vou atender tanto, né, por conta da pandemia. E aí eu perguntava para elas que tipo de psicopedagoga você quer ser, onde você quer estar quando tiver terminado a pandemia. Então, aquela pergunta, eu vi que teve um efeito com todo mundo, que ninguém parou. Porque olha o gap que todo mundo ia ter, porque no início achavam que era 1, 2 meses, e nós ficamos assim, 1 ano, né? E ainda estamos. Eu estou voltando né, para agora começando a atender, mas ainda não está naquela história de atender todo mundo presencial. Então, alguns já estão esperando para ver o que vai dar nos próximos dias, quais são as novas medidas. Mas eu acabei de mudar de clínica, gente. Eu aluguei uma sala nova, eu estou começando tudo novo. Então, eu estou fazendo móveis novos, tudo novo, sabendo que, sem saber como é que vai ser. Mas eu invisto na minha carreira, eu invisto naquilo que eu acredito. E eu quero acreditar, nem que eu tenha que atender online lá da minha sala no consultório, mas eu vou fazer isso. Porque é assim que a gente vai fazendo a nossa marca, botando assim, a nossa presença no consultório. É começar e estar lá, né, todos os dias, seja para estudar, seja para atender. Já estou, até para janeiro eu estou estranhando, porque já estou atendendo alguns aí por dia. Não chega a ser os 8 que eu atendo normalmente, mas já está 3, 4 por dia, já está voltando para janeiro, né? É porque está essa coisa online, senão eles demoram mais. Mas a gente tem que se fazer essas perguntas. Vale a pena investir? Como que eu quero estar daqui a 1 ano? Então, assim, aquele curso que eu quero fazer, não, mas agora não tenho tempo, não tenho dinheiro, quando que vai acontecer isso? Quando que a vida vai estar toda certinha, enquadrada para a gente fazer o que a gente quer? Então, a gente tem que começar hoje aquilo que a gente deseja caminhar para daqui a 1 ano estar daquele jeito que a gente sonhou, tá bom? Aí, essa parte da resiliência é importantíssimo, né? Adaptação, principalmente se a gente não souber se adaptar, como é que a gente vai passar isso para o nosso paciente? Né? Como é que ele vai ter resiliência em agora ter só aula online, não ver os amigos, tudo diferente na vida dele. Então, a gente tem que ser o próprio modelo nessa situação. Deixa eu ver outro mais. Alguém falou aqui em autopercepção, né, do autoconhecimento. Ótimo. No autoconhecimento já entra assim uma gama grande do que a gente tem que focar, né? A autopercepção das emoções. A gente se perceber tanto no autocontrole, como é que eu reajo diante de tal situação, diante de tal dificuldade. Então, esse gerenciamento das emoções, assim, é muito importante. Bom, essa parte da autopercepção é importantíssimo esse gerenciamento até para a gente trabalhar com eles, né? Porque sempre eles vêm, quando eles vão parar no consultório psicopedagógico, eles já estão com algumas questões de insegurança, de falta de confiança, porque de alguma maneira eles já experienciaram o fracasso, tá? Fracasso eu vou pôr entre aspas, porque assim, eles se sentem muito fracassados. Então tem criança ou adolescente que chega lá e fala, não tem jeito mesmo, eu sou burro. Então eles vêm com uns rótulos assim, super pesados. Eu já experienciei de tudo, mas não consegui. Então é bem forte o tipo de relato que a gente escuta nessa situação. Então a gente também tem que ter esse gerenciamento muito grande. Principalmente quando a gente ouve relatos tristes, sabe? Para não entrar no mesmo emoção do paciente, porque fica muito complicado, a gente não consegue ajudar dessa maneira, né? Afetividade, então, nem se fala, se a gente não conseguir fazer esse vínculo assim, não adianta, né? Eu vou contar que nunca aconteceu de não ter uma empatia, não ter o vínculo, né? Mas
com a criança, né? De falar, saiu porque não tem vínculo, tá? Mas pode acontecer, muito. Agora, o que eu faço muito nessa coisa do vínculo é deixar eles bem à vontade, tanto a criança e o adolescente. Muitas vezes eles vão parar no consultório, não porque eles quiseram. Como eu tenho a arte terapia, então muitos pedem para os pais que querem fazer terapia, que precisam ir na terapia, então muitas vezes eles chegam porque eles pediram. Mas, muitas vezes, é a escola que mandou, a mãe que falou que ele ia de qualquer jeito. Então, sempre quando eles entram no consultório, eu deixo isso muito claro. O ano retrasado, apareceu uma menina com uma cara invocada, assim, eu abri a porta, ela estava com aquela cara feia, assim, sabe, olhando, bem adolescente, olhando para cima. E aí, quando ela entrou, ela sentou, eu falei assim, você está aqui contra a vontade, né? Nossa, na hora eu fiz o rapport com ela, eu fiz o vínculo. Aí ela ficou sem graça, falou, não. Eu falei, não, você tá assim. Aí ela falou assim, minha mãe que me obrigou a vir. Eu falei, então, mas eu vou te contar uma coisa, você só vai ficar aqui se você quiser, né? Então eu vou te contar como é o trabalho, você me conta um pouco da sua vida, o porquê que a tua mãe achou que você precisava vir, e aí no final da sessão a gente conversa se você quer ficar. E aí foi, nossa, ela abriu, aí ela ela falou a sessão inteira, assim, quase não dava para eu explicar o trabalho. E aí, quando terminou, antes dela ir embora, eu falei, então, agora você vai me dizer, você quer continuar? Ela falou, eu não deixei isso claro ainda. Aí eu ri e falei, não, eu quero ouvir da sua boca, porque a gente vai fazer um compromisso. Se você quiser, eu só posso te ajudar se você quiser. E aí ela falou que queria, ela deu risada, ela falou, eu falei para minha mãe que você ia pagar o maior mico, que eu não ia abrir a boca, aí eu dei risada, né? Mas isso é legal, a gente não querer colocar uma imposição, né? Não, eu acho legal, eu vou perguntando para ela, eu vou tirando, por que você acha que você está aqui? Por que a escola te mandou? Em que você acha que eu vou poder te ajudar? Então, aqui a gente já cria um compromisso, assim, que eles terminam se adaptando e esse vínculo acontece muito mais rápido. Gente, a empatia é a nossa forma de lidar com a emoção dos outros. Mas o outro que o Goleman coloca assim como importantíssimo para a gente ter sucesso é a sociabilidade, que aqui seria a capacidade de lidar com a emoção do outro, né? Mas com liderança, tá? Aqui está a arte de se relacionar e com diferentes pessoas, diferentes comportamentos, né? Porque se a gente for pensar, né? Eu vou falar do meu consultório, tenho adolescente e criança com depressão, com pânico, com TOD, com TDAH, com dislexia, com problema de aprendizagem, descalculia, aí tem de tudo, né? E tem diferentes comportamentos, diferentes formas de aprendizagem. Então, se a gente não está com esse jogo de cintura aí, de saber aonde que a gente está pisando, ou como liderar esses diferentes comportamentos, essas diferentes personalidades, aí a gente não consegue nunca fazer esse vínculo, esse rapport, e aí a gente conseguir ter um atendimento de sucesso, tá bom? Gente, pode ir colocando perguntas, hein? Eu estou seguindo aqui o roteiro do que me pediram, mas a gente vai adaptando. Outra coisa importantíssima, a automotivação. Então, quem já viu essa história, por que a mulher cai doente quando o quadro dela some? Porque só fala que ela cai doente, que ela não levanta mais da cama. Então, quando eu conto essa história para quem está em depressão, mas ele se projeta na hora na história, é fantástico. Isso, para trabalhar depressão e para trabalhar sonho. E também, como tenho o filho dedicado e os filhos preguiçosos, eu também trabalho com aqueles adolescentes que não têm muita iniciativa, eles também se reconhecem ali na situação. Mas ela cai doente porque ela não tem mais foco, ela não tem mais sonho. Por isso que é importante que eu falei para vocês decidirem aonde vocês querem chegar, o que vocês desejam. Eu quero um consultório de sucesso, então ótimo, esse é o meu foco. E agora eu vou fazer os caminhos para chegar na realização desse sonho.
Quando ela perde o quadro dos sonhos, ela perde a alegria de viver, ela perde o foco, ela perde tudo, né? Ela não sabe mais que caminho que ela vai seguir. Então, aí fica bem complicado mesmo, e ela precisa resgatar esse quadro, ou seja, né, simbolicamente, ela tem que resgatar aquela força de vontade, aquela automotivação para poder aprender, para poder viver, né? E é linda a história. Depois, quando o quadro vai virar realidade, é o que a gente vai ver dia a dia, quando a gente persiste naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente sonha, tá? Automotivação, autocontrole já falei, empatia já falei, sociabilidade já falei, autopercepção e autoconfiança. Muito bem. Como que a gente adquire segurança? Aí vai ser juntando tudo isso, gente. Conhecimento, autocontrole, autopercepção. Quando eu percebo quem sou eu percebo que caminho que eu quero trilhar. Quando eu consigo gerenciar minhas emoções, eu também não vou desistir tão facilmente, não vou me abalar na primeira escorregada que tiver, ou no primeiro caso. Tudo isso vai fortalecer, gente, para a gente se sentir segura quando a gente for falar com os pais, quando a gente for falar com a escola, porque tudo isso também é o treino, aí de novo vem a persistência, né? A primeira reunião a gente prepara, a gente ensaia, a gente põe 1000 anotações, depois aquilo vai ficando tão incorporado, é como aprender a dirigir, né? No começo você para pensar, vou pôr, engatar a marcha, vou virar, vou pôr ré, vou pôr não sei o quê. Depois não, aquilo fica automático, é como se fosse a continuação do próprio corpo. E a profissão é a mesma coisa. Só que aí que é legal que vem o desafio dos novos casos, das novas distúrbios, que vão aparecendo e que faz a gente correr sempre atrás do novo, né, e do diferencial. Gente, eu separei aqui alguma pergunta? Vão colocando aí. Eu separei para finalizar aqui a nossa jornada uma poesia. É um texto que é do livro tibetano A Arte de Viver e Morrer. E ele é bem bacana, que eles são 5 estrofezinhas, mas que eles resumem muito tudo aquilo que a gente falou em todos esses dias aqui da nossa jornada, tá? Então, é assim, ó, chama Autobiografia. Deixa eu só abrir aqui no Facebook para eu acompanhar aqui também. Autobiografia em 5 capítulos. Então, eu vou falando os 5 capítulos e aí vocês vão começando a pensar em que momento que vocês acham que vocês estão, tá? Então, o capítulo 1 é: ando pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu caio, estou perdida, sem esperança. Não é culpa minha, levo uma eternidade para encontrar a saída. Capítulo 2. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, levo um tempão para sair. Capítulo 3. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele está ali. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem, sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Quarto capítulo. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. E capítulo 5. Ando por outra rua. Gente, esse texto, ó, chama Autobiografia em 5 capítulos. Tudo que eu falei na live eu vou colocar lá no Telegram. Mas ele é fantástico para trabalhar com os adolescentes, com os adultos, até com as crianças. Porque eu vou perguntar agora para vocês, em que etapa vocês estão nessa estrada, nesse caminho? E aí vocês vão pensar, se vocês estão caindo no mesmo buraco, que buraco que é esse? O que é um hábito já cair no buraco?
Ou a gente vai perguntar, nos 2 primeiros capítulos, está assim, a culpa é do outro, não é culpa minha. Eu estou sempre culpando o outro, culpando a crise, culpando as minhas dívidas que eu tenho que pagar. Sempre tem um bode expiatório para eu não seguir meu sonho. Então, lição de casa, todo mundo vai fazer essa autorreflexão aí de que parte, que capítulo que está na sua vida. E a gente pode fazer essa análise em tudo, na parte da profissão, familiar, emocional, espiritual, né, equilíbrio, a parte física. Bom, vamos lá para algumas perguntas técnicas aqui. Bem interessantes essas histórias de projeção. É tudo que está fundamentado o método Paula Furtado, tá? Mais alguma dúvida, gente? Então vamos fazer o seguinte, vamos definir em uma palavra como foi esses 10 dias? Toda quinta-feira tem live comigo, hein? Espero todas vocês aqui nas plataformas aqui. E a próxima, eu acho que já vai ser a do relatório, que vocês me pediram tanto, que foi a que eu mais recebi pedidos aqui, foi a dos relatórios. Mas vamos deixar aqui uma palavra que sintetize os nossos 10 dias. Fantástico, gratidão, crescimento, muito obrigada, foi sensacional, crescimento, dedicação, que bacana, aprendizado, conhecimento, generosidade, gente, eu que agradeço vocês, crescimento. Já separem um caderninho para ser o caderninho da PPX, porque vai ter muito ainda conteúdo para vocês, hein? Não consegui os 10 dias, mas ontem e hoje aprendi muito, aprendizado, que bacana. André, o Paulo está pedindo para você mandar um e-mail para o suporte, que ele te manda o link do Telegram. Transformação, aprendizado. Nessa quinta você pode fazer o diagnóstico? Vocês querem do diagnóstico o quê? Anamnese ou vocês querem o relatório do diagnóstico? Crescimento. Eu vou abrir uma caixinha lá no Story, gente, vocês vão colocando o que vocês querem para a próxima quinta, tá? Já está separado, bacana. A Lindsay fez um caderno maravilhoso do método PPX, estou orgulhosa. Inspiração, o relatório, tá? Obrigada. Eu que agradeço, gente. Foi muito gostoso, puxado, mas eu adorei. Eu vinha animada porque vocês foram 10 também. Eu senti, assim, uma troca, assim, enorme. Novo olhar, que bom. Então, se todo mundo concordar, quinta-feira, às 18 horas, vai ser a motivação. Que bacana, Diego. Quais são as suas atividades na semana? Toda quinta tem live? Toda quinta tem live, 18 horas. O ano passado eu fazia em outro horário, mas pediram para mudar, então vai ser 18 horas, toda quinta-feira. E algumas eu deixo gravada e outras não, hein, gente? Eu nunca falo qual que vai ficar gravada. Partilhar a anamnese, pode deixar. Eu vou partilhar, sim. Pode deixar que eu vou colocar. Eu estou dando umas acrescentadas em algumas coisas lá da anamnese, mas eu vou partilhar com vocês, sim. Curso da semana que vem tem horário certo? Não. Você se inscreveu, você vai receber o link no seu e-mail, Marcela, e aí você pode assistir a hora que você quiser. Mas as aulas vão ser mandadas no dia certo. Então, no dia 25, você vai receber o primeiro, aí no dia 27, o segundo, e no dia 29, o terceiro link das 3 aulas, tá bom? Gostei muito das 10 lives, maravilhosas, muito obrigada, aprendizado. Olha cada palavra bacana que a gente está recebendo de volta, hein, gente? Uma troca muito bacana. Já recebeu? Bacana. Ótimo. Então, segunda-feira, depois vocês vão me mandando feedback. Anota lá nos comentários, porque eu vou olhar todos e responder todos pessoalmente, tá bom, pessoal? E quinta-feira a gente tá junto. Todas as terças tem aula nova. Boa, Laura. Quem não se inscreveu ainda no canal no YouTube, gente, não percam. Coloca lá, Paula Furtado, psicopedagoga. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda terça eu posto uma aula nova
dos conteúdos que vocês pediram nas lives, que vocês pediram no direct. Então, sempre tem novidade. Além das histórias que eu posto também, as minhas histórias, outras histórias com dicas de atividade. Então, tá bem bacana. No YouTube, isso, Paula Furtado, psicopedagoga. Toda terça-feira eu posto um vídeo novo lá para vocês, tá? E, de vez em quando, também eu posto história, posto visualização e tem muito conteúdo lá para vocês, tá? Vão mandando tudo que vocês precisam, que tem demanda aí, porque eu quero fazer parceria mesmo. Quero fazer aquilo que vocês precisam. Minha missão aqui é transformá-las em psicopedagogas de sucesso. Tá bom? Obrigada, Eliette. Imagina, adorei. Gente, vou indo, senão vai cair aqui, eu vou ainda gravar. Beijo grande, até segunda-feira. E quinta-feira aqui no Instagram, hein? Espero vocês.